Bem-vindo ao Dalma na Terra. Eu sou a Joana de Alma Roque, mentora de desenvolvimento pessoal, e venho convidar-te a conhecer os seres extraordinários que nos inspiram a ver em consciência, verdade e sustentabilidade. Com a Alma na Terra, os nossos convidados colocam o coração ao serviço do planeta e da humanidade. Vem connosco em partilha e comunhão com todos os seres. Bem-vindos ao Dalma na Terra, hoje com uma convidada muito especial que vem da América do Sul do Brasil, Marisa Idalino. Bem-vinda, minha querida. Linda, eu te agradeço. Olha, eu tô pela primeira vez conhecendo Portugal. Eu achei tão charmoso e ficou melhor ainda estando aqui com vocês para a gente poder trazer coisas que vêm do nosso coração, né? Eu tô bem feliz. Obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. Fiquei muito feliz quando tu decidiste vir a Portugal fazer este trabalho espiritual que vai acontecer este fim de semana. Quando o episódio sair, já aconteceu o trabalho, mas vai haver registros e eu pensei que era uma oportunidade maravilhosa das pessoas poderem conhecer-te. Algumas em Portugal já te conhecem e queriam com certeza saber mais, e é uma honra muito grande termos aqui esta partilha, este reencontro de almas, como falávamos há pouco. Nós Mas já nos muito, conhecemos. eu estou absurdamente à vontade com você. Também parece que... Pode perguntar o que você sentir. Eu acho tão legal, né, quando a gente pode fazer esse tipo de encontro e trazer sempre mais e mais e mais, né? Às vezes conforta um coração de uma pessoa que não sabe quem é, né? Aí você traz um detalhezinho que acende e fala, opa, peraí, tem muita coisa para descobrir. Então pode contar comigo. Eu tô aqui maravilha. aberta. Eu tenho tantas perguntas para te fazer. Pode perguntar, vamos com Gratidão. Tudo. Então, meu amor, tu és terapeuta vibracional, ou terapeuta multidimensional, e a maior parte das pessoas neste momento já está a perguntar o que é isso, terapeuta vibracional? Começamos por aqui, pode ser? Claro. Quando eu comecei com as terapias, lógico que às vezes a gente vai para a parte clínica também, às vezes não é necessário, mas eu comecei a perceber uma sensibilidade, isso desde muito nova. Eu tinha uns 8 anos de idade, eu já percebia as energias, né? E eu sei que tem gente que fala, eu não acredito, mas eu estou falando num nível científico. Eu percebia no meu físico, não era nada só espiritual, era de base molecular, uma sensibilidade, uma empatia no meu corpo físico. E eu comecei a constatar que era verdade, sei lá, eu conversava com alguém, aí a pessoa falava que estava super bem e eu sentia que ela, na verdade, não estava. Mas eu não descobria energeticamente o detalhe do que era. Mas eu só lia que a pessoa não estava bem, tinha alguma coisa desregulada ali e negativada. E mas aí sentia, vinha no mas estômago. Emoções e depois no próprio corpo. Era mais uma coisa, sabe quando você só lê rápido, vem um soco, como se fosse de fora, né, de fora para dentro. Aí vinha e eu, nossa, isso está vindo de fora. E sempre igual, mesmo padrão. E aí quando eu entrava, eu sentia o que era, vinha uma palavra. Ansiedade, preocupação, ligado a qualquer coisa, enfim. Mas sem tantos detalhes, só a energia em si. Aí ok, fui vivendo a vida. E aí quando eu comecei a ser terapeuta, eu falei, poxa vida, eu posso usar isso a favor para ajudar as pessoas a conhecer a si mesmo, não só através do que elas estão pensando, ou de emoções, traumas, que é comum, mas de perceber nas memórias do corpo físico, que o corpo físico tem muita memória e tem emoção ali que às vezes a pessoa nem se dá conta do que tem, que é a vibração, que é uma combinação, né, de muitas coisas. A gente é um bicho tão maravilhoso que tem tanta inteligência a ser explorada, então além do mental, do emocional, do espiritual, eu faço esse trabalho que é físico, é totalmente físico. Nosso campo, ele solto dessa carga tão negativada ou só positivada, porque tem gente que fala assim, tá tudo bem, e na verdade não tá, não está, né? Não assume que tá. Mas quando ou não quer, não é? Olhar. Não quer olhar, porque é ardido, é difícil. E tudo bem, a gente entende. Mas quanto mais rápido você olhar, você equaliza, né? E aí, você equalizando, você entende que você é um fluxo, que cada órgão seu vibra de uma maneira. Então, se você cuida desse detalhe com simples palavras, né, acolhendo, entendendo que é só uma parte da sua vibração, aí você cria uma equalização fantástica, que aí você
coloca a sua vibração no eixo, né? A gente tem hoje bioenergética que faz isso, né? Você coloca placas, magnetismo. Gente, aquilo te estabiliza, mas a pessoa também faz isso sozinha, consigo mesmo, com simples atos. Então, a terapia eu ajudo nesse sentido. Não fico só no trauma, ou só no espiritual, ou só... É um grupo de coisas, porque o humano ele é muito mais do que só o mental, né? A emoção ou o espiritual. É muito mais. E trabalhando tudo junto, ó, fica maravilhoso. Fica linda, não é? Ai, fica de verdade. A vida fica boa. Sim. De verdade, sem, né, romantismo. Sim, porque nós temos muito a separar-nos, a compartimentar-nos, não é? E eu acho que também é muito uma estratégia de sobrevivência, não é? Se eu isolar partes de mim, aqui a vida na Terra, se calhar fica ainda no meu controle. Eu posso controlar, não é? Bocados por bocados, cada coisa numa gaveta. Joana, você foi genial, porque faz parte do começo de se organizar. Como que eu arrumo tudo junto? A gente vai conhecendo cada parte de uma vez. Eu acho que só é porque a humanidade ficou estacionou só no mental. E não é isso. A gente tem outros lugares e quando fica tudo junto, nossa, você fica bem. Você não espera que o outro, uma situação ou um momento te deixe bem. Porque é você quem está se fazendo bem, de verdade, né? Você não espera recompensa, né? É muito legal. Que lindo, que lindo. E como é que foi, Marisi? Porque eu sei que, não é, tu nem sempre foste terapeuta e que vens dentro desta vida de uma outra vida passada, do mundo artístico, da televisão, verdade? É verdade. Queres-nos contar um bocadinho? Ai, meu Deus, como é lá que foi? vai eu contar essa história, mas... Desculpa, mas é que eu não resisto. É muito legal. Não, mas eu me divirto, eu sou muito feliz com essa história, porque eu acho que quando uma criança sonha e realiza... Nossa, você se sente, venci na vida, né? E foi exatamente isso. A minha mãe sempre pôs na minha cabeça, você é bonita, você tem que ser modelo, você tem que ser bailarina, você tem que ser... Papo de mãe. E aí eu fui nessa, né? Na época fui bailarina, fui modelo fotográfica, porque não tínhamos altura, né? Mas ok. E só que sempre me chamou muito as câmeras, muito, muito. Como atriz, não deu muito certo, mas eu tentei, eu fui com tudo, mas aí teve a parte da televisão, que eu estava fazendo um monte de teste, um atrás do outro, fazia bastante comercial em São Paulo. Só que é um meio realmente muito concorrido para você conseguir. Duro, Meu né? perfil era muito parecido com outras, mas eu sempre quase pegava. E chegou um dia que eu falei, meu Deus do céu, eu preciso encontrar uma saída na minha vida para eu estabilizar. Mas eu não quero desistir disso. E na mesma hora eu olhei para a televisão, aí estavam algumas pessoas fazendo merchandise, vendendo produtos. Aí eu olhei e falei, isso pode ser uma porta de entrada e depois eu vou, né, conhecendo pessoas. Gente, eu só fiz isso, foi segundos. Eu olhando para a TV, eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu juro, por tudo quanto é mais sagrado, o que eu vou contar agora. O meu telefone tocou. Naquele instante. Eu falei, não, tá de brincadeira. Aí era um amigo meu, queria te fazer uma pergunta. Sabe o que é? É que eu tô com um merchandise aqui para ser feito. Eu não sei porquê, nesse exato momento eu pensei nisso e me veio você na cabeça. No exato segundo. Aí eu falei, eu sei, eu sou super profissional. Gente, eu não sabia fazer nada. Eu tinha medo, imagina, eu não tinha experiência com a câmera. Eu falei que fazia, eu falei, vou lá, vamos fazer. Fiz o teste, eu não conseguia decorar o texto. Só que aí eu fui sincera e o cliente estava lá. Era para vender como que era? Era um plano de saúde. E aí eu só peguei e decorei o telefone do lugar. E aí eu falei, olha, o negócio é o seguinte, quanto é importante ter um plano de saúde, não sei o quê, mas só que tem que ser acessível, né? E tem pessoas que não têm condição. Mas aí, quando eu conheci esse plano de saúde, falando, quase chorando, porque era sério o negócio... O cliente olhou e falou, ligue para tal número. O cara falou, é ela, põe ela amanhã ao vivo. Eu, ao vivo? Fui. E era numa emissora muito familiar, que era a TV Gazeta. Fui fazer, só que eu tinha que falar 2 minutos. E aí eu fiquei nervosa no dia. Era um programa matinal bem conhecido. E, enfim...
Eu fui fazendo. As pessoas viam que eu estava nervosa, que não dava certo, eu titubeava, eu não falava com essa fluidez. Eu era nova, 21 anos, né? Travada de tudo. Só que o que aconteceu? As vendas dispararam. Eles falaram, vamos dar uma chance para essa menina, tem alguma coisa nela. E aí eu fui evoluindo, fui fazendo. Depois de 3 meses, a própria TV Gazeta, eles pararam para me ver, porque uma das apresentadoras do lugar onde eu fazia, ela tinha tirado férias, ela voltou, ela tem um nome forte, era Ione Borges, hoje ela já está afastada. Ela falou, ó, fiz o merchandise, agora para tudo. Eu saí de férias, eu fiz um merchan com essa menina que nem conseguia falar, ela falava desse jeito, e agora eu volto e ela está dando um show. Então, o superintendente, presta atenção nessa menina, ela precisa estar com a gente. Aí me ligaram, eu fiz um teste, e eu trabalhei 7 anos lá, apresentando os programas principais da casa, assim, de 4 horas Uau. ao vivo. Parecia um sonho, claro, eu tive que desenvolver, tive que aprender as pautas, né? Não era uma coisa tão simples. Depois que você pega o jeito, as matérias se repetem, né? Mas foi incrível. E transitei por outras TVs também, assim, sempre com um desafio de aprender o tema, mas não conseguia nem olhar, porque eram 4 câmeras, eu me atrapalhava, ficava insegura, mas falei, vamos para cima, vai dar certo. Então eu fiquei muito feliz, porque foi uma coisa que, assim, eu me tornei mulher lá, eles me acolheram, tiveram paciência. Só que enquanto eu estava lá, acho que nos últimos anos que eu estava lá, eu comecei a desenvolver muito espiritualmente, né? Comecei a ter visões de verdade, né? E fui fazer até exame clínico para ver se não caracterizava outra coisa, porque eu levo a sério, eu sempre levo para a base científica, para as pessoas Claro. verem que não tem nada de misticismo que tem a ver com a gente. E eu fui convocada, né? 2 anos antes de eu sair, assim, eu fui avisada mesmo espiritualmente que aquilo iria acabar, porque eu iria fazer outras coisas, que eu tinha que desenvolver a fala para poder fazer outro tipo de trabalho, né, com a espiritualidade. E aí eu só aceitei. Eles disseram, olha, você já não está feliz aqui, né? Você conquistou, organizou suas coisas, né? Eu falei, sim, está tudo certo. Ó, então agora a gente precisa de você. Você topa? Falei, eu concordo. Que Aí bonito. falaram, daqui 1 ano você está fora. E dito e feito, em 1 ano eu estava fora. E eu saí com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, mas com tudo. Eu falei, eu vou alugar uma sala e vou começar. E aí, em 3 meses, aparecia gente, eu nunca divulguei, eu nunca nada, só fiz um vídeo no YouTube que de 200 pessoas foi para 6.000, eu não entendi de onde vinham aquelas pessoas, eu não entendi o que estava acontecendo. E aí eu fui desenvolvendo, mas eu já tinha estudado, né, as terapias, mas era para mim, né, eu estava usando para mim. Não achei que eu ia fazer isso para as outras pessoas. E não começa sempre connosco. Sempre com a gente. E aí foi. Né? Tu disseste, estavas a contar a história, e quando tu disseste a palavra convocada, sabes, até me veio as lágrimas aos olhos e me arrepiei toda. Porque é mesmo assim, ou seja, eles prepararam-te, por isso que eu estava a sentir aquilo que estavas a dizer, prepararam-te para tu aprenderes a lidar com muitas pessoas, para poderes trabalhar com muitas pessoas. E eu comecei no lugar mais intenso, porque televisão ele demanda, né, um lugar incrível, uma delícia, né? Imagina trazer imagens, né, tocar os corações com imagens, com histórias. Isso é uma grande responsabilidade. Mas eu entrei numa época que estava completamente padronizada, né? Deixando as pessoas mais robóticas, só no consumo, só falando sempre os mesmos assuntos. Então eu falei, gente, isso aqui pode ser muito maior, tem alguma coisa errada, é só até aqui. A gente tem mais para dizer, a gente tem mais para explorar. E aí, na época, foi o bonde, o YouTube, que trouxe bastante, né, diretriz aí sobre isso. As pessoas estão, pelo menos, né, eu vejo você com esse canal, com essa proposta, e outras pessoas também trazendo expansão de consciência, fazendo as pessoas pensar, né? Não viver em cima do mesmo. Mas foi uma convocação, Joana, e eu precisei ter muita coragem, porque eu sempre me sustentei sozinha, e a gente é humano, tem essas preocupações, né? Eu fui morar sozinha com 16 anos, então, assim, isso pesou para mim, mas eu falei, eu vou no escuro e vou confiar, nada me faltará, e não faltou.
né? Tu honraste as mensagens que recebeste. Sim, eu via e E de repente estas imagens começaram a surgir. Antes não vias. Não, eu sempre Vias, vi. mas não era dessa forma tão nítida, é isso? Porque como eu estava focada em outras coisas, e aí eu até perguntei, né, na época para esse grupo espiritual, por que eu não via tanto? Eles falaram, porque você não queria. Vocês só veem e se torna real o que vocês querem. É assim que é na vida de vocês, aí embaixo, né? Porque isso, visses tudo isso, não é? O que é que fazias com aquela informação? E foi, ainda não quero ver? Era isso, porque eu estava querendo ficar famosa, ganhar um programa de TV, e tudo bem, mas eu não queria aquilo, eu queria outra coisa, eu queria outro caminho. Eles falaram, que estrada você queria ver? Você está percorrendo a estrada que você quis ver. Você foi com o seu carro até lá e está passando, né? É igual vir para Portugal, comprar passagem, fazer acontecer, e chegar até aqui. Então, eu estou vendo aqui, eu estou focada aqui. Mas a maioria das pessoas fazem isso. Quando eu quero, que nem a falta, que as pessoas falam, isso está faltando. E só olha o que falta. E não para em nem um minuto para ver que tem tudo. Tudo. Eu estou funcionando. Caramba, eu parto do ponto que eu tenho tudo, né, para poder movimentar o que eu acho que está faltando, mas criando o que eu acho que está faltando. Então, não falta. Né? Então foi incrível, assim, eu não me arrependo. E aí depois disso só veio uma mudança atrás da outra, porque quando você trabalha com a espiritualidade não existe zona de conforto. Nada. Você sabe disso? Nossa, é uma lavada atrás da outra. E quando achas, agora que vou estabilizar, não, muda tudo. Tô ótima, ai, nossa, transcendi eles. Nossa, você nem começou, calma, peraí. Desculpa eu ter nascido. É ótimo. Lindo. Sabes, tu estavas a dizer uma coisa, eu queria muito voltar a trazer aqui, porque acho tão importante o que tu disseste, que é, tu não forçaste nenhum caminho. E às vezes há pessoas que sentem que a vida delas vai passar pela parte espiritual ou ser terapeutas, não é? E nós vivemos prisioneiros disto das redes sociais, de fazer mais formações, de ser vistos por alguém. E tu disseste uma coisa muito importante, que é, tu foste lá, nem sabias como, mas já na televisão te viram, já quando fizeste aquele vídeo do YouTube não sabes como chegaram a estas visualizações. Eu acredito que isso vem desta verdade que tu tens, que se sente, eu acho que neste momento, ninguém que nos esteja aqui a ouvir e a ver pode duvidar que tu és esta verdade, que tu estás a dizer é real, sabes? E quando veio essa verdade à alma, tu não começaste a fazer nada porque as coisas fizeram-se por si. É verdade. Porquê é que achas que às vezes as pessoas ficam tão presas a ser vistas ou a forçar tanto este caminho espiritual? É verdade, tem muito isso, né? A pessoa acha que fazendo aquilo está saindo de uma prisão, só que está entrando em outra e nem percebe, porque está desesperadamente, não confia, quer entrar num padrão para dar certo. Mas o que é dar certo? Muitas pessoas, quando eu comecei a fazer, e aí disparou, né? No YouTube nem tanto assim, mas no Instagram disparou muito. Então eu falei, caramba, vieram muitas pessoas que fazem marketing, publicidade. Eles, não é assim, você tem um modelo certo e tal. Nossa, aquilo apertava o meu coração de ter que seguir um modelo. Eu falei, e se eu quiser seguir o meu modelo? Eles, como assim o seu modelo? E se eu quiser seguir eu? Será que eu não posso propor o meu modelo para vocês? Que eram agências muito legais e boas até para trabalhar. Eu falei assim, eles, não, mas é que isso aqui só dá certo. Você está querendo criar uma coisa que a gente nem sabe se vai dar certo. Eu falei, mas eu já dei certo. Como assim, Marise? De onde você... Eu falei, vamos fazer o seguinte, deixa do jeito que tá, tá? Mas, assim, pensem em próximas pessoas, aí dê um toque para a agência, em outras pessoas que escolham também, que elas se tornem um pouco livres para poder fazer o que elas sentem no coração, porque esse vai ser o futuro. E aí, voltando para responder a sua pergunta, eu acho que as pessoas não percebem que elas estão atrás mais de uma necessidade e não do que verdadeiramente toca o coração. Está todo mundo fazendo, então vamos lá, que legal. Não, que nem você, eu sinto você.
para eu começar esse assunto, eu tenho coragem para te falar. Eu sinto que você quer transformar as pessoas, mas isso é muito verdadeiro. Você não quer fazer porque é você de verdade, né? Mas eu sei que tem muita gente que está tentando e de longe, não é uma crítica. Eu estou aqui para ajudar, tá? E ajudar é o seguinte: se escuta o que você quer fazer. Porque eu já vi uma mulher fazendo um pão e ela estava pondo tanto amor naquele pão que aquilo foi transformador. Ela não precisou ser... Ela é a famosa do pão. Ela é linda. E quanto amor a gente sente quando você come alguma coisa, ou nessas plantações que tinha aqui, um pé de macieira. O que é aquilo? Né? E aquilo é fantástico. Então, a gente não precisa entrar num padrão. Tem que fazer sentido para você. Se a pessoa quiser vender fruta e para ela, nossa, tá feliz, tá legal, isso aqui é o meu lance, vai, mas você não precisa seguir o que todo mundo está fazendo, o que pode ver é o efeito manada. Claro que a gente gosta, a gente tem fluidez para falar, para gravar. Você nasceu para isso. Mas tem gente que às vezes até força o negócio e não se vê se espelhando no que o outro achou que tem que ir. Entendeu? Eu tive o fluxo eu tinha uma missão para aprender a falar, porque eu era super travada mesmo, eu tinha uma timidez estratosférica. Eu sei que é difícil de imaginar, mas pois agora é. Gente, a câmera ligava e passava teleprompter, eu travava. E as pessoas, Marise tem algum tipo de demência nesse nível, porque Aí eu respirava, calma, você vai conseguir, calma, você vai conseguir. Mas eu queria muito, não era sofrido. Aquilo me curou. Então, deixo a dica aqui para quem está em casa, está querendo fazer 1000 coisas. Para de ver tudo que todo mundo está fazendo e olha para você, o que você gosta e o jeito que faz sentido para você. Se respeita. Acho que está faltando isso. O mundo seria mais tranquilo se assim fosse, mas a gente sempre está buscando o grupo, né? E achando que é só aquele o certo. Não é? Exato. Se eu for diferente, então de onde é que eu sou? Onde é que eu pertenço? Estou sozinha, não é? Este síndrome da separação que... De ter que pertencer. Mas a gente pertence, tá tudo bem. Claro que tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de música clássica, mas às vezes a turma que gosta de rock, não necessariamente você vai se dar bem com eles. Né? São personalidades, são pessoas. Mas e você? Você se dá bem com você? Você precisa sempre de grupos? Será que, de repente, o pessoal que gosta da música clássica, você fala, eu gosto daquela pessoa. Pô, que bacana, de vez em quando eu vou com você nessa música clássica, só para a gente ficar mais flexível, né? Não vou ser tão rígido. Essa é a brincadeira, né? Da harmonia mesmo de todas as coisas, de cada um fazer teu lance, sua essência, e a gente saber conviver bem, sem brigar um com o outro, que tem que fazer isso, eu tenho que lutar para me dar bem. Se você fizer com amor, você não tem que lutar. Você só tem que ter disciplina, movimentar e fazer acontecer. Agora, como você vai fazer esses 3? Aí é a sua escolha. Né? Que nem você ama o que você faz. Está na cara. O olho brilha, não é só por causa do sol. Não é. Não é. E você se doa. Quando a gente ama, a gente se doa absurdamente. É igual mãe. Às vezes é mesmo absurdamente. Não, eu tô ligada, eu tô vendo, amiga. A aura explode. Muito, atenção plena. É impossível dar errado. Desse jeito, com esse amor, com esse lugar, não tem como dar errado. Porque a gente não nasceu para dar errado. Só dá porque a gente encolhe o gradiente, a luz, o hertz, porque só usa 2% do cérebro, deixa o emocional descompensado. Deixa tudo alinhado para ver o que vai... E não precisa de muito, não precisa virar de ponta cabeça, não precisa de nada. É só você estar com você. Ao invés de você ser seu inimigo, você ser seu amigo na hora que você mais precisar, na hora que o mundo estiver falando coisas. Ai, não, tá errado. E você... Eu tô com você, calma, respira. Foi errado aquele negócio, mas calma, vamos fazer dar certo. Você ser o seu próprio eco, sabe, de benevolência, de falar, vamos lá, vamos enfrentar isso. Parece que nós estamos habituados a ser um eco de julgamento e criticismo, não é? Destruidor. Como é que nós fazemos para inverter isso, não é? Ai,
Dá trabalho, porque tem uma química gravada. Isso gente, se bobear é antes do Homo sapiens isso. Né? Muito É. selvagem. Né? Vai, vamos. É muito Troia, né? Daquela coisa imensa. Mas agora está sendo apresentada uma outra coisa. E a gente tem dados comprovados, né? Que quando você se proporciona bem-estar, como estabiliza a sua saúde. Né? Nossa, por que é tão difícil se proporcionar saúde, sendo que a sua origem é a saúde? Onde a gente estava com a cabeça agora, e não é nenhuma crítica, é só um ponto para a gente observar que nós estamos avançando. A gente explorou por muito tempo a condição mental, né? A gente está desenvolvendo, né? A gente tem há pouco tempo aí o lobo frontal desenvolvido que faz a gente começar a experimentar esse amor incondicional. Então nós estamos sendo apresentados a um fio de sofisticação humana muito legal. Só que aí a gente só precisa mudar o automatismo do corpo, que precisa da observação. Como que eu estou pensando? Porque você é seu, né? Como que, ai, descompensei, ai. Tá, não, olha, o que está acontecendo com você sem se julgar? Vixe, eu estou precisando de mim. Vou tomar um banho, vou na cachoeira, ou sei lá, vou ficar comigo. E vou começar a me dizer coisas legais que às vezes até num conselho com uma amiga ela nem alcance, porque a única pessoa que sabe quem você precisa é você. Então, Marise, para quem te está aqui a ouvir e a ver, esta hora pergunta, mas o que é isto de terapia vibracional ou multidimensional? Conta-nos assim, com detalhe, como é que isto tudo começou e o que é que tu fazes realmente? Ótimo, ótimo. Eu fui estruturando ao longo das experiências que eu usava em mim e nas pessoas. Eu comecei com uma base que eu falo que é a base de todas, né? Que é o Reiki, o Eu também Sui foi a minha. tibetano, que é lindo. Gente, faça Reiki, pelo amor de Deus, que a vida muda. Só que aí eu comecei a entrar mesmo no campo vibracional, nessa energia, porque eu já tinha aquela sensibilidade que eu te falei desde novinha. Aplicava algumas hipnoses clínicas e eu via que mudava muito a forma e que eu não podia mais seguir o que estava escrito nos livros que eu tinha estudado. Então, devagarinho, com orientação, porque eu também via os guias e os mentores espirituais, que foi ficando cada vez mais forte, não só comunicação telepática, visão, clarividência, psicografia e todos os nomes que, sei lá, que Começou-se a a gente abrir tem. tudo. Foi abrindo gradativamente, conforme quanto mais eu trabalhava aplicando o Reiki, mais ia abrindo os canais internos. Quanto mais meu emocional ficava equilibrado, mais coerência e purificação eu passava para poder receber essas mensagens e ver. Então, assim, foi, sabe, igual o botãozinho de regulagem? Foi indo, tanto na pessoa que eu estava aplicando, quanto em mim, que foi, e aí eu fiquei muito empolgada. Com isso, acho que no primeiro ano eu só aplicava Reiki, era hipnose junto, e depois do próximo ano eu comecei a ir fundo junto com essa energia, porque o que eu percebi? Não adiantava eu só limpar, alinhar a pessoa, os chakras, aí ela saía de lá e xingava no trânsito, voltava em ações comportamentais sem observação. Então eu fui totalmente guiada por cada mentor, todos os mentores espirituais dessas mais de 1000 pessoas que eu atendi na época dessa maneira, porque começou a aparecer muita gente, eu fiquei até assustada, não sabia como lidar, mas eu aprendi. Que eles instruíam o problema da humanidade não é tudo que vocês estão achando, é só a ação. Vocês nem precisam ficar vendo o passado. Vocês não precisam ficar nem rebuscando memória ou vendo algum trauma ou se condenando que, sei lá, algum parente fez ou que você está reproduzindo alguma mania. Vocês só precisam agir diferente daqui para frente. E todos os dias, uma continha de mais. 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. E aí eles falaram, vocês criam uma somatória que aí dá uma interferência gigantesca no automatismo, gravando no subconsciente essas novas ações. Porque é verdade, a gente muda a atitude, você reverte todo o programa. E aí, ao invés de você ficar se massacrando, vendo aquela essa emoção, eu preciso entender o que é, falar, eu já sei que é uma coisa que não é boa, né? Então, deixa eu fazer alguma coisa para eu ficar bem. E se todos os dias você se der alguma coisa boa para te fazer bem, você segue. E aí, com isso,
além do reiki, além da hipnose, eu coloquei essa base comportamental, dando uma lição para essas pessoas, lição de casa, né? Igual liçãozinha, ó, se comportar bem. Ai, mas eu sou uma ótima pessoa. Falei, será? Só que isso começou a ficar muito profundo, Joana, muito. Virou uma terapia clínica vibracional mesmo. Porque a pessoa começou a ter muita consciência do que saía de dentro dela. A conversa não fica só nos espelhos. Ah, eu tenho um problema com fulano, eu tenho um problema com o ciclano. Não é isso. A base é como você recebe. O mundo pode estar quebrando no meio. Se você está bem com você, não tem como você se sentir mal porque você se sente mal porque você escolhe. Né? Não estou falando quando se machuca, corta, aí tem uma base instintiva do corpo que te avisa, ó, cortou, você precisa, né, fazer alguma sutura, alguma coisinha bonitinha. Mas não é nesse nível, eu estou falando num outro nível do que você escolhe sentir. Né? Então, hoje, como que está o treino? Eu sempre faço a energização de reiki, mas eu, num primeiro ponto, eu ensino a pessoa a se ver de verdade. E o mínimo que eu falo é você precisa saber se balancear. Eu vou tirar o nome reiki, mas é o balance de origem do equilíbrio, tá? Que começa com você, diariamente. Eu não deixo a pessoa viciada, vem em mim, eu energizo, ela está ótima, ela se estressa na semana de novo e vem para eu limpar a sujeira. Eu falo para a pessoa, você vai aprender a reciclar como que você absorve as informações do mundo, mas para a gente fazer isso, a gente limpa a casa de dentro. Então, é toda uma faxina mesmo. É visão tanto interna, emocional, mental e física, e espiritual, e depois disso a gente faz um treino para abrir esse espírito, né? Porque essa visão que eu tenho, que as pessoas acham que às vezes, ai, nossa, ela é diferente, ela é especial. Gente, eu juro, não é. Todo mundo é assim. É uma visão nossa. Essa é a verdadeira capacidade mental, emocional e física. Quando está alinhado, eu não tenho distração, eu não tenho dor, eu não tenho repressão. Meu cérebro não encolhe. Eu deixando ele do tamanho que ele tem que ser, sem estresse, sem os focos que limitam, o que eu capto? A minha verdade. Qual que é? E não é verdade sobre muitas verdades de sonho, não é isso. Isso é outro setor. Estou falando da verdade dos seres humanos. Nós somos seres espirituais, sim. Não é religioso, não é nada. Você pode acreditar no que você quiser. Nós somos consciências viajantes. Fato. E a nossa magnitude de se comunicar uns com os outros, sem verbalização, é surreal. Isso acontece o tempo inteiro de forma inconsciente. E inconsciente porque a gente está muito distraído com os 2% do cérebro. E aí o meu trabalho é ir devagarinho abrindo. Né? Aí você fala, você tem dado comprovado que está acontecendo isso com as pessoas que passam? Tenho. E elas te dão os relatos. Elas ficam até assustadas quando começa a abrir, porque elas tiram o foco da dor, elas tiram o foco do que estava faltando para olhar o que elas têm. E aí elas começam a ler campo, a ver aura, acessar as outras realidades, que é a quarta dimensão. E isso é real, tá, gente? Seu cérebro, hoje, você, seu emocional, seu físico, é totalmente habilitado para poder acessar. Todo mundo faz isso. Qualquer um pode. Mas aí eu falo isso. Mas eu não vejo. Aí, tá vendo? Tudo bem. Várias amigas vieram para mim falando isso. Passou 2 meses. Pergunta para elas depois o que está acontecendo. Marisa, eu estou enlouquecendo. Eu estou vendo as memórias das pessoas. Eu estou lendo os pensamentos. Que doideira é essa? Eu falei, mas você sempre fez isso. Quando você chega perto de alguém, que você fala, tem alguma coisa errada ali. Ai, não gostei daquele. Tem algum treco ali. Ou alguém, quando você pensa em alguém, a pessoa te liga. Não é não. É verdade. Ai, não, isso não existe. Para! Vem com essa conversa comigo. Né? A gente já tem comprovado isso cientificamente. Né? Tem um monte de base científica. É só a gente entender que nós somos esse conglomerado. A gente é base molecular absurda que se expande para fora e para dentro e se intercomunica. Aquele teste lá que fizeram dos macacos, gente, com a batata, lembra daquilo? Sim. Que num outro lugar... Eles começaram a ter o mesmo comportamento e não tinham aprendido.
Começaram antes de já comer a batata com a terra. Os outros já tinham entendido que era só lavar para comer e eles direto pularam a informação de passar pela dificuldade de experimentar a batata com a terra para comer a batata já limpinha. Eu já sei, tive essa ideia. Fui eu. Foi nada, foi a rede, porque a gente está compartilhando tudo dessa terra. Cada ser que vive. Por isso que não dá para ficar nessa guerra que a galera está fazendo. Porque está em guerra consigo mesmo. Não tem como. E ainda estamos, não é? Ainda há muitas pessoas, Ainda há muitas partes de nós em guerra, não é? Lindo. Você foi brilhante nisso. O grande problema hoje, e que a gente não precisa sair por aí, levantar uma bandeira, acabe com a guerra. Começa só por você. E só faz isso por você. Porque você fazendo em você, você vai, obviamente, influenciar a rede. Né? Você não precisa lutar. É só você se equilibrar. Cara, eu tô comigo, eu vou dar umas escorregadas, mas eu vou melhorar todos os dias. Vai dar certo. E dá. Porque já deu muito errado, certo? Concorda comigo? Sim. Então, se deu errado, pode também dar certo, não é? É só mudar as ações. É tão óbvio, é matemática pura. Não tem mistério. Não precisa de grandes coisas. São ações pequenas, né? Pequenininhas, bem pequenininhas. Que nem eu estou aqui, eu estou inteira falando com você e com vocês, né? Inteira, absolutamente inteira. E eu afirmo, eu literalmente ponho minha mão no fogo, dizendo que se a gente tiver paciência diariamente, de se fazer bem, de se olhar, de se ouvir, a sua vida começa a ficar muito equilibrada, porque a vida, ela reage conforme as suas ações internas. É só isso. E aí a base do mundo vai mudando. Só que é um trabalho de formiguinha? Mas é grandioso, porque você não está fazendo isso sozinho. Você está influenciando alguém. Ou alguéns. Foi belo mesmo. Muito grata. Foi muito bonito. Nariz, e quando as pessoas... quando tu falas que vês guias, mentores e as pessoas ficam surpreendidas com isto... Quem é que tu vês? Nossa. O que é que tu chamas guias e mentores? Ai, meu Deus do céu. Tens pergunta? Agora uma pergunta difícil. Não, é legal, é lindo, porque é sempre muitas pessoas. É igual aqui, só para mais humanizar. Aqui, a gente está aqui com várias pessoas, né? É assim que eu vejo lá. Como as pessoas não estão a ver, mas estão aqui mais pessoas. É tudo igual, né? Claro, cada um com uma roupagem. Tem gente que está preso a uma roupagem mais do passado, ou porque gostava mais e lá pode brincar disso. Mas é como se fosse uma outra cidade, essa quarta dimensão. E a quinta também, que é até onde eu consigo ver mais nitidamente. Tem outras? Tem. Mas eu te juro por Deus que é assim. É um plano mais sutilizado. Tanto que eu não vejo eles assim como a gente, com essa pele, né, mais densificada, mas para a quarta dimensão, é uma coloração um pouquinho mais forte. Mais transparentes, digamos. É mais transparente. A quinta dimensão é mais transparente ainda. A quarta é só pessoas muito bem trabalhadas, né? E o que seria isso? Pessoas mais leves mesmo, pessoas que não carregam tantas culpas, tantas mágoas. Quem carrega muita culpa e mágoa, eu vejo... parece um raio-x, é engraçado. E é um padrão. Nos últimos 20 anos, a minha visão é essa. Assim, é que eu fico estudando para ver e até converso com outras pessoas que enxergam para ver se cruza as informações. E é tudo igual. Então, é importante a gente transcrever para documentar. Então, quando a pessoa carrega muita coisa, ela realmente leva isso para a alma dela, né? Ela fica plasmada ali, então ela fica com uma coloração meio preto e branco, sabe? Assim, como se tivesse, sei lá, passado por um lugar com muita fumaça. Sim. E aí fica com essa coloração. E vão-nos perguntar se estão vivas ou se estão mortas essas pessoas. Então, essas pessoas, algumas não têm consciência de que fizeram a passagem.
né? E aí é muito interessante, porque eles têm bastante orientação. Ou, às vezes, até pessoas que enxergam são atraídas para essas pessoas para a gente orientar, ou lá do outro lado também. Mas não, a maioria dessas pessoas, dessa visão que eu tenho, não estão mais aqui na condição física, humana, mas tem um outro ponto que é importante dizer. Quando as pessoas vão dormir, né, que apaga ali gostoso, acha que só sonha, eu vejo muitas pessoas, porque eu projeto à noite, e eu vejo, eu já te vi também, Joana, a gente projetando e a consciência fica calminha aqui, porque nós estamos aqui para viver aqui. Então, não se preocupe em tentar ver, não tem ganho nenhum nisso. Mas eu estou aqui para passar essa mensagem, que lá você vive, né? Você fica interligado. Então, o seu espírito nunca dorme. Então, você transita para vários lugares. Então, às vezes, eu encontro com pessoas que estão aqui ou dormindo aqui, e aí eu vejo projetar. Mas você vê esse cordão, né, conectado, e aí você vê que é. E aí te trago dados comprovados, porque várias amigas, ou às vezes quando até estava brava comigo, elas vinham parar no meu quarto. Sério? Aí eu ligava, você, velho, aí eu sei, eu sonhei que eu estava brigando com você. Eu falei, você não sonhou, você brigou. Uau, sim, é que muitos dos que nós achamos que são sonhos São exatamente. reais. São. Aconteceu também uma vez com a minha própria mãe, isso faz muitos anos. Eu até duvidei, porque nunca tinha acontecido. Eu estava quietinha, assim, fazendo as minhas orações, que eu adoro, tem uns minutos, assim, que eu adoro ficar quietinha. E aí eu fiquei ali sentindo uma coisa boa, e de repente eu vi uma sombra passando, e aí eu vi um rosto, né? E na época minha mãe estava com depressão e tal, então eu sabia que ela estava carregada ali, mas eu até fiquei preocupada. Eu, nossa, será que ela já foi embora, né? Mas eu vi que tinha um fiozinho conectando. Falei, será que ela veio aqui mesmo? Ela tentou chegar perto, ela não conseguiu. Tentei falar com ela e ela nunca tinha ido nessa casa que eu estava, que era uma casa de praia. Eu estava num sofá amarelo. Aí eu liguei, depois consegui finalmente falar com ela. Mãe, você sumiu, queria falar com você porque aconteceu uma coisa, mas eu quero te ouvir primeiro. Ela falou, eu dormi a tarde toda, eu tomei um remédio, mas eu dormi falando que eu estava com saudade, eu queria te ver. E aí eu tive uma cena, eu vi uma cena, eu sonhei que você estava sentada num sofá amarelo. Isso ela conta para vocês, porque eu falo e provo. Então, você estava num sofá amarelo, eu acho que você estava na praia. Uau, E que eu não bonito. consegui. Você viu? Ela falou, só que eu não consegui chegar perto de você, porque em volta de você estava uma luz dourada e falaram para mim que você estava trabalhando, mandando luz, uma oração para o planeta. E eu estava Uau, mesmo. que E eu vi luz. essa luz dourada, né, quando eu estava sentindo, me protegendo. Minha mãe não sabia. Minha mãe não tinha. Aí eu falei, mãe, não foi sonho. Você acredita nisso? Ela, eu acredito. E agora eu tô mais chateada porque você me viu e você não me deixou eu te abraçar. Falei, ai, possessiva, para, eu vou descer aí pra te ver, porque ela mora na praia. Claro. Então, gente, é real. Mas, assim, não escutem essas experiências para se deslumbrar para correr atrás disso, não é. Pois, que há muito esta coisa de, Ai, quero ser o outro nem plano, quero fale. ver. Não faz isso, pelo amor de Deus, porque, olha, eu até lá no meu canal eu dei uma parada, porque eu vi muita loucura. Eu vi muita loucura, eu senti isso. Não é isso. Sinta você. Primeiro lugar, não tenta se comunicar com seus mentores, com seus. Não é isso. Encontra primeiro a sua paz, porque você foi desenhado para ter paz. Ponto. Tá aí. Se você perceber seus órgãos, eles estão trabalhando muito tranquilos. E por que a gente só não reproduz essa tranquilidade? É só parar de fazer tanto barulho. Começando desse ponto, se equilibrando, aí sim, devagarinho, você vai ampliando. Mas como que a gente vai ampliar um corpo que está concentrado em bagunça, digo, de atenção? Você imagina o que abre? Porque onde você vê luz, você vê também a bagunça. E te falo que essa fase não foi fácil para mim, né? Porque eu vejo seres de luz fantásticos, mas eu vejo muita sombra também. Pois eu ia dizer, não é, nem tudo é Não luz. não é. Mas eu aprendi a lidar, a conversar, a entender o que é aquilo, que é uma ignorância. É só uma ignorância, é falta de visão de si. E eu também estava naquele lugar. Então eu olho, eu choro junto com essas almas. Eu falo,
A gente vai conseguir. Vamos pensar em alguma coisa. Começa com o básico. Faz um Pai Nosso, que já é um caminho. E aí a gente vai suavizando. E tu vês também almas que estavam na sombra e que fazem O bem. e fazem essa ascensão, essa mudança vibracional. E voltam para te dizer ou para tu veres. Ai, Joana, que lindo isso que você trouxe. Eu te falo mais, minha irmã. Vi isso de pessoas assim aqui, né, como humanas fazendo isso e transcendendo pessoas que estavam com a aura escura, sabe, triste, ninguém tendo coragem de ficar perto. Eu falei, eu vou encarar essa, vamos junto. E mais que isso, Joana, quando eu escolhi fazer esse trabalho, eu estava perdida. Eu nasci numa família bem bagunçada mesmo, não de coitada, mas assim, tinha tudo para dar errado, amiga. Tinha tudo, assim, impedimentos mil, mas tinha uma centelha, uma força que quando eu fui tomando conta, eu vi o quanto que eu era sombria e que eu estava escolhendo ser luz. Não de boazinha, mas de ser luz, amor incondicional que transforma, que não precisa mostrar, mas que é lá dentro, sabe? Então, eu acho que você só alcança a luz quando você consome a sua sombra. E não é uma briga, é um complemento. Então, você está na frente de alguém que era muita sombra. Muita sombra. Era a própria escuridão. Um resgate próprio da tua luz. Foi. Então, aí veio essa vontade de transcendência que eu não entendi o que era. A gente achava que era uma coisa búdica, tibetana. Nada a ver. Nossa, só mostra sua raça, sua coragem. Se precisar sacar a espada. Porque é tudo você com você mesmo, né? Você começa a desbravar muita força. Então, essa conversa, com todo o respeito, porque eu estou aqui só para esclarecer o que eu estou vendo. Porque é muito difícil ver sozinha algumas coisas também. Explicar, e como é que os outros se entendem, Explicar, não é? falar, cara, como que é isso? De você entender o fundo da alma e que às vezes a pessoa nem tem consciência, né? Por isso que eu faço esse treino, para as pessoas começarem a ver esse fundo e ver que nem todo mundo está se conhecendo. Quando você vai se conhecer, as pessoas vêm muito com essa coisa, principalmente nesses grupos espirituais. Tudo é lindo, tá tudo certo, good vibe, é leve, vamos ser leve. Aí você chega para mim, Joana, fala assim, Marise, tá vendo aquela pedra ali? Vai lá e busca. Não, porque vai vir a chuva e vai fazer... Não, cara, eu estou construindo a casa e eu preciso usar os meus músculos para pegar aquilo, eu vou criar um equipamento... Essa coisa da espiritualidade, da transcendência, mostra uma força visceral. O amor não é essa coisa fofa. O amor é um soco lindo de transformação. Gente, o amor ele realmente é milagroso, porque você faz uma mudança alquímica na corrente sanguínea de alguém, nos batimentos. Você já viram o poder de um abraço, cara? Uma pessoa inteira abraçando a outra e fala, eu tô com você, tamo junto. Isso é transformador, isso é espiritual. O espiritual não é don't worry, taranana. Não, é um don't worry, né? Não se preocupe, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu estou agindo, é uma combinação. Ele não tem um lado ou outro, ele é os dois juntos, trabalhando como uma equipe, igual formiguinha. É belo. É lindo, né? É mesmo. E eu sei também, eu tenho aqui... A ver se eu pus isto aqui, que eu não sou muito jeitosa. Eu sei que tu, mesmo os livros que fizeste, foi como aquela coisa, vais sair da televisão, tens coisas a fazer, não foi? Foi um monte. Foi tipo um chamado, uma ordem, um ultimato, quase um ultimato. Ouvi dizer que foi quase um ultimato. Verdade? Aqui neste primeiro livro, que os meus olhos veem, este livro tu conta exatamente os teus dons e como é que tudo aconteceu, não é? Isso, eu só fiz esse, o outro já é este é da de Beth. Mas tudo bem, que já fica guardado. Pois é, eu já tenho direito a 2. Já tem direito a 2. Este aqui, porque eu também fiz uma encomenda. Agora, esse é seu. Já pode ser já este é seu. Meu. Vamos ter a dizer. Porque está com o plástico. Já está. Não, mas eu sei que há outro, verdade. Por isso é que eu agora estava Não, a ler. esse é seu, mas eu vou Sim, escrever. mas eu sei que tu estás a fazer outro, ou vais fazer outro. Por isso é que eu, quando vi os dois, pensei, será que já temos aqui? Não foi publicado. Foi por isso, ok? O outro eu te mando.
Porque eu ouvi dizer, não é? Que o Isso. primeiro foi, está na hora, tens de Foi. fazer, e que o segundo igual. Isso, Conta isso. lá, conta lá. Nossa, a história desse livro foi incrível, porque eles primeiro me fizeram. Eu falo eles porque era um grupo espiritual que cuida da atmosfera terrestre. Eu vou explicar para vocês o que é. Eles se intitulam de Fraternidade Branca e eles criam um equilíbrio atenuando as descargas negativadas de pensamento e emoções que os humanos produzem aqui. E também criam um balanço para a Terra não se destruir, porque essas ações elas causam muitos efeitos. A gente pode ver na mudança climática, tudo isso é palpável, é real. E aí, o que eles fizeram primeiro? Eles começaram a me passar muitas histórias. Marise, senta e escreve, já que você aceitou. Então, eu fiquei no primeiro ano escrevendo muito e achando que aquele seria o livro. Escrevendo, nossa, várias páginas, mas aí eu quis escrever mesmo. Aí, quando eu fui transcrever no computador, falou, joga fora. Oh, Eu falei, não, o maior apego. Aí ali eu vi que eu tinha apego ainda no negócio. Eu falei, não, cara, joga fora. Você vai passar por experiências fortes que vai fazer você escrever agora esse outro livro. E mais fortes, não, agora você vai escrever de verdade e tiveram para límpida. treinar, a Eu psicografar para estava depois... treinando primeiro para... E aí, ótimo. Aí o que aconteceu? Aí veio bem o dia, certinho. Você começa a escrever. Em 3 meses eu escrevi esse livro. Em 3. Só que no primeiro mês eu estava tendo. Eu tive uma disfunção, porque eu tive que tirar a tireoide. E tudo bem, deu tudo certo. Só que eu comecei a ter uma tríade que eles chamam de coma mixedematoso. Que a pessoa vai entrando em coma, o TSH sobe e aí você para, literalmente. Meu rosto começou a inchar, e, enfim. E eu já tinha escrito boas páginas do livro e eu fui parar na UTI. Eu tive uma EQM, foi bem forte a história. E quando eu cheguei, que eu voltei, me conseguiram me reanimar com os hormônios específicos que estavam faltando. Quando eu voltei, só vinha continuar a escrever. Eu peguei o celular, meu marido deixou lá na UTI, que eu fiquei alguns dias lá, e comecei a escrever. E No aí telemóvel. escrevi igual pastel de feira. Eu escrevi muito rápido, vinha tudo. Eu comecei, porque como eu tive a EQM, eu acessei realidades paralelas, eu me via fora do corpo. Tu tiveste Né? isso para poder receber essa Para informação. poder receber. Mas eu vi como eu estou te vendo. Eu vi de uma outra maneira, numa perspectiva física, porque eu estava com o corpo sendo desligado, né? Aí eu até falei, vou embora agora, deu até um pouco de medo, mas aí eu vi as estruturas de lá para cá, não só ligada, porque eu estava praticamente inconsciente, eu não conseguia mexer a boca, não conseguia falar, não conseguia pronunciar. Então eu estava com os batimentos cardíacos bem fraquinhos, sabe? Então eu tive essa experiência lá. Então aí eu falei, será que quando eu voltar eu vou esquecer? Mas assim que eu voltei, estava tudo fresquinho, porque as minhas memórias do passado, por conta desse coma, elas sumiram. Então eu tive espaço para lembrar. Olha que é isso, Joana. Uau. Os médicos achando que ela é culpada porque não tomou o hormônio direito. Não foi, eu tomei certinho. Foi uma disfunção mesmo físico que aconteceu. Então eu calmamente, não ouvindo os julgamentos dos médicos, né, ali, fiquei escrevendo no celular. Então aí eu coloco as experiências lá do outro lado, mas principalmente essa conexão de toda a entrevista que a gente fez, que qualquer um pode fazer. Coloco experiências com alguns seres bem famosos aqui embaixo que me conduziram, Mãe Maria, Jesus, esses caras, essa turma existe, né? Eles são incríveis e eles que pediram, pode falar que fui eu, né? Mas eles se chamam de egrégora de luz, né? Passando essa experiência, porque cada transcrever, cada acesso que eu tinha, vinha um amor absurdo. Eu escrevi o livro do começo ao fim, chorando de muito carinho e amor por mim, compaixão por mim, por tudo que eu estava vivendo e pelo que eu estava conseguindo, de estar comigo, de não ter que provar nada para ninguém, né? De verdade me amar, de não me fazer mais mal. Então é isso que vocês encontram no livro. Que lindo. É extraordinário como tu falas das coisas como se fosse tão simples e tão natural, sabes? E isso faz sentir que é possível esse amor
e receber também esses dons nesta vida, quase como sem ter que ir à procura, porque o que eu sinto é não temos que ir à procura de ver, é só simplesmente deixar que venha até nós, e acho que isso é muito inspirador, deixarmos a busca e esperar que nessa verdade e nesse alinhamento recebamos o que nos pertence, confiar, não é? Que é teu, vem. Que lindo isso que você falou. Quando você está com você é o seu caminho, né? Você não fica seguindo os outros. Eu até brinco com as pessoas que me seguem. Falo, não me segue, não. Eu acho que a melhor pessoa que você tem que seguir é você. Se quiser só passar aqui para, né, se inscrever no canal e tal para ajudar, é legal, ajuda a gente. Mas, se segue, porque você é uma pessoa incrível. Você só não teve a oportunidade de se ver, né? Porque você todos vocês são. Você também, viu, Joana? Muita gratidão, meu amor. Eu que agradeço. Foi mesmo maravilhoso ter-te aqui. Também já vou ter aqui o meu livro que tu me vais autografar. Vou escrever. E depois, quando sair o segundo, não ia te dizer, e no segundo vais-nos depois contar a história do segundo. Não vou ser spoiler, porque eu até pensei, olha, temos aqui já. Ainda não. Então, meu amor, quero-te agradecer do fundo do coração desta partilha tão amorosa, tão pura, sabes, tão autêntica e tão mágica que tu fizeste aqui. Eu tenho a certeza que as pessoas que nos estão a ouvir devem estar mesmo... porque foi tão esclarecedor e ao mesmo tempo tão simples, foi como estar em casa mesmo. Agradeço-te muito. Eu que te agradeço muito, e a todos vocês. Lembra de ficar com vocês. Lembra de se curtir, lembra de aproveitar, porque vocês ganharam um presentão. A vida não é ruim, só se deu uma chance. Obrigada, linda. Obrigada a ti, meu amor. Muito, muito me gosto. Muito grata a todos e vemo-nos no próximo episódio do Dalma na Terra.